fazer uma gravação agora com a Anne Stephanie. E eu acho que esse primeiro momento pode se apresentar pra gente. Nossa. Oi, eu sou Anne, sou professora de História, formada pela Universidade Estadual do Ceará. Trabalho com povos indígenas um pouco, né? Trabalho em território indígena, território Alacé. Trabalho em escola regular pela Rede Municipal de Caucaia. Sou uma mulher negra, isso é importante. Sou uma mulher bissexual. Eu acho que é isso. Pronto, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a cultura e tradição, né? Eu acho que a primeira pergunta pra gente começar é o que é a cultura e o que é a tradição, né? Acho que é importante a gente começar assim, do começo. Certo. Isso é uma coisa que a gente debate muito em sala com os meninos, pelo menos eu, né? Porque eu acho que pra gente falar de qualquer povo, de qualquer civilização, de qualquer sociedade, cidade, enfim, a gente precisa falar de cultura e tradição. Porque cultura a gente pode dizer que é uma série de costumes e comportamentos. E aí esses costumes e comportamentos, às vezes, eles são locais e às vezes eles são, entre aspas, importados, né? E isso vai virando um elemento cultural, um elemento comportamental. E a cultura, ela interfere até na forma com que a gente enxerga determinadas coisas, né? A gente pode dizer que são uma espécie de olhos ou óculos, é uma forma que a gente enxerga. E a tradição é o que essa cultura ela traz dos nossos antepassados, é o que mantém, né? Porque a cultura ela é fluida, ela não é a mesma para sempre, né? Por exemplo, se a gente tivesse em 70, 80 anos atrás, provavelmente não existiria uma mulher tendo voz, enquanto uma mulher negra tendo voz enquanto professora, por exemplo. Né? Então, essa cultura ela é mutável, ela é fluida. Então, a tradição é o que permanece. É uma espécie de cristalização, né? Isso, a gente pode usar essa palavra assim. É o que se cristaliza dessa cultura fluida e que é mantida, né, por quem é um adepto dessa cultura tradicional. E assim, a cultura afro-brasileira é algo muito historicamente presente, né? Dentro do nosso país. Assim, por que eu falo historicamente? Porque a gente sabe que essas culturas tendem a ser marginalizadas, né? Dentro da nossa sociedade. E eu queria saber como que essas questões de identidade de gênero e orientação sexual elas acontecem dentro dessas culturas afro-brasileiras, né? Porque eu acho que é importante a gente entender isso, porque essa cultura também nos formou até aqui, né? Apesar de que a gente, dentro dos discursos, tende a fingir que ela não existe, né? Mas ela faz parte do que a gente é, da cristalização, que é a nossa sociedade. Então eu queria saber, assim, como é que funciona? É do mesmo jeito? Pois é, isso também está inserido, a própria ideia de identidade de gênero, né? Ela está inserida nessa parte cultural mesmo. A gente pode estabelecer vários tipos de perspectiva. E aí, para não ficar falando muito, né? Não, Não alongar muito. Pode falar. Vamos pegar aqui, quando a gente fala de um Brasil, de uma América, antes da colonização e depois da colonização. Né? A gente tem ideias referentes a gênero completamente diferentes. Então, a gente pode dizer também que essa noção de identidade de gênero, inclusive esse termo é relativamente novo, né? Se a gente for estudar, sei lá, a década de 50, 60, não se fala em identidade de gênero. Né? Inclusive, a direita brasileira utiliza como um termo pejorativo, né? Mas, enfim, essa ideia do que é o ser o homem, o que é ser a mulher na sociedade brasileira, ela também, assim como a cultura, ela é fluida. A gente não pode dizer que é uma tradição, por exemplo, essa ideia do binarismo. Por que não é? Porque ela é questionada. Existem outros pontos para a gente falar de identidade hoje, 2024, que não seja o feminino e o masculino. Né? Então, a gente não tem, historicamente, a gente tem uma marginalização das mulheres, óbvio, né? De tudo que envolve as mulheres, assim como tudo que envolve o negro, assim como tudo que envolve as pessoas LGBT. Né? Então, a gente tem uma nova narrativa
hoje em dia a respeito disso, mas que, como você bem falou, todas essas pontas, e aí a gente vai para a interseccionalidade, né? Essa pessoa do sexo feminino, não binário, que é, sei lá, bissexual, transexual, essas pessoas, elas trazem essa nova narrativa que ajuda a contar uma narrativa passada de marginalização desses povos, que é como o Brasil é construído, e traz uma narrativa atual. Né? Essas pessoas estão ocupando novos espaços, estão trazendo novas perguntas. Né? Essas novas discussões nos possibilitam estar aqui falando sobre isso, inclusive. Né? Então, são novas perspectivas, são novas questões que essa população traz, que conta sobre o seu passado, mas que também apresenta uma proposta de futuro nova. Para que essa contribuição que a população negra, que a população LGBT trouxe, por exemplo, para a sociedade, não fique presa a dores. Porque quando a gente fala de mulher negra, de homem negro, a gente geralmente associa à escravidão, ponto. Né? Existem pesquisas que contam que a primeira mulher trans no Brasil foi uma mulher indígena. E aí conta dessa perseguição a essa mulher, né, e tal. E aí a gente pode perceber que não existe uma fala só de dor. Quando a gente traz, por exemplo, a arte, quando a gente traz a cultura, quando a gente traz e aí dentro da arte, né, a música, os filmes e tal, a gente está falando de outros tipos de existência, de outros tipos de narrativa que não necessariamente precisam ficar reforçando o discurso histórico de escravidão, dor, sofrimento, perseguição o tempo todo. Porque eu acho que não é só isso também. Né? E às vezes até eu mesma caio nessa. Pelo livro didático em si, pelo tipo de coisa que os alunos consomem, a gente acaba levando até para a própria sala de aula essa questão da escravidão e ficar batendo nessa tecla até para os... Sim, é uma visão muito... Né? Todo mundo sabe, em qualquer turma que você chegue, todo mundo sabe que houve escravidão no Brasil. Isso é um fato. Até o aluno menos interessado, ele sabe o que aconteceu. Né? Mas aí, por exemplo, se eu parar para perguntar assim, pessoal, me digam aí 3 pessoas negras, que vocês consideram importante para a história do Brasil. Eles não vão saber dizer, entendeu? Eles vão fazer um esforço muito grande para poder dizer. E isso em qualquer área. Né? Então, eu acho que é importante, óbvio, a gente falar sobre a escravidão, mas que a gente enquanto profissional da educação, a gente enquanto sociedade, devia também bater na tecla das produções artísticas feitas por pessoas negras e LGBT, da mesma forma que a gente bate na escravidão. Né? Porque eu não acho que a gente consegue formar pessoas racialmente conscientes, mostrando para elas que o que elas são é ruim o tempo todo. Porque eu cresci nessa perspectiva, né, de o negro é ruim. Então, eu não queria ser negra, é meio óbvio. Né? Eu acho que nenhuma criança que entende o que racismo é ruim quer ser negra. Nenhuma criança LGBT gosta. Exatamente, eu tenho esse problema na sala de aula. Assim... Sabe? Como eu dou aula na escola indígena e dou aula na escola regular, eu percebo que tem questões muito diferentes nas duas. Por exemplo, eu tenho muito mais problema de questões raciais e questões de homofobia na escola regular do que na escola indígena. Isso se apresenta muito claramente. Não que não tenha na escola indígena, mas isso se apresenta de forma muito mais explícita. Sabe, em tom de brincadeira. Essa semana eu penei para explicar o que era o racismo recreativo. Porque os meninos não conseguem aceitar que ficar falando, tu fez uma porcaria, esse trabalho tá uma porcaria porque tu é preto. Eles não entendem que isso é racismo, né? E outra, o viado parece que é vírgula. Cada palavra que eles vão falar, ei, viado. E eu já bati muito nessa tecla. E aí eles devolvem, tipo assim, tia, a senhora não sabe que é o jeito que a gente usa pra falar. É gíria, tia, é normal, a gente trata assim. Eu digo, tá ok, vocês se tratam assim. Mas vamos tentar diminuir, pelo menos, se a gente não consegue... Né, extinguir isso do vocabulário, vamos tentar diminuir. Então, eu tento de verdade trabalhar. É muito trabalhoso, assim. É muito difícil tirar uma coisa que está entranhada no vocabulário. E aí a gente pode até usar a palavra que a gente já está usando desde o início, da cultura deles. É uma coisa cultural. Né? Os meninos se chamarem o tempo todo de viado, por exemplo. Né? E aí eu sempre digo, gente, desde quando viado é xingamento? Não, que é só nosso jeito mesmo, ele não quer xingar, não. Sempre tem isso, sabe? Uhum.
Então é uma questão muito trabalhosa. Eu acho que é algo que nem eles mesmos conseguem perceber, né? A dimensão. Sim. Então você percebe que formam pessoas que não tiveram a capacidade, né? Não é que não tenha capacidade, mas não tiveram a capacitação de Sim. perceber isso, né? Enfim, é como o nosso sistema funciona, ele é bem... Sim. Quando eu encontro um aluno, por exemplo, de, sei lá, nos seus 11 anos, que é assumidamente gay, pra mim isso é o máximo. Não, pra mim é uma vitória. É uma grandíssima vitória. Porque eu lembro que na época de escola, que eu tinha os meus 10 anos, ficavam dizendo, porque como eu era uma menina negra, a única menina negra da turma, eu era o Cris, né? Então, o tempo todo eu sempre era apontada porque eu não era a menininha branca, do cabelinho baixo e tal. E aí isso me fazia diferente dos padrões, né? Das meninas padrões. Então eu sempre me vestia mostrando menos o corpo, eu sempre me vestia diferente das outras meninas, né? Não tô conseguindo ver onde você vai chegar. Então, o que isso significa para essa sociedade? Significa que se eu não sou igual aquelas meninas, eu sou sapatão. Sim. Ponto e acabou. Né? E isso me ofendia muito. Uhum. E eu lembro que a primeira vez que eu parei para pensar que eu podia ser, eu fiquei desesperada. Nossa, Porque eu falei isso, já basta eu ser negra e as pessoas falarem do meu cabelo, falarem da minha pele, falarem das minhas unhas, falarem da minha gengiva, que é mais escura. Uhum. Sabe? Eu vivi escondendo meus pés, eu vivi escondendo meu sorriso, eu vivi escondendo meu cabelo. Isso é muito cruel para uma criança, isso é cruel para qualquer pessoa, para uma criança é muito mais, é tortura, né? Então, quando eu vejo um aluno meu, tô nem aí, que eu gosto de homem, e aí, qual é o problema? Sim. Eu acho isso, a Anizinha lá do passado fica muito feliz com isso, assim, sabe? De verdade. Eu acho que quando eu lembro, assim, de mim também, foi um processo muito complicado, né? Eu também cresci, eu não sei se contigo foi assim, mas eu cresci na igreja. Então, assim, eu não sei se tu cresceu na igreja. Católica. Ah, minha foi evangélica. Não, é minha Que é bem católica. pior, né? Pois é, acredito. Aí, por exemplo, vendo as perspectivas, né? Eu não sentia tanto em relação à minha cor, mas em relação à minha sexualidade, eu não sei sobre a minha cor, eu realmente nunca prestei atenção, porque o que mais me martelava na cabeça era isso, porque tinha a questão da igreja e tal. E eu só consegui, de fato, começar a me ver, de fato, como alguém, né? Quando eu saí da igreja, que foi com os meus... Eu decidi, eu falei, eu não vou mais. Foi os meus 16 anos. E era desde que eu era pequeno. Então, assim, também tem esse processo de você... Existe isso é muito legal, porque existe uma transição entre você se perceber e você se aceitar, né? Existe e esse processo que é totalmente, como é que eu posso falar? É muito instável. Você fica muito instável porque você fica vulnerável, de certa forma, né? Você fica vulnerável, inclusive, por si próprio, para si própria, né? Aí, enfim, só lembrando disso, que são processos que eu acho muito legal falar, porque eu sinto que muitas pessoas vivem isso, mas a gente não fala sobre isso. Não fala, e viver isso tão calado é muito doloroso. É sofrido, é um processo muito sofrido. Eu, coincidentemente, também saí da igreja mais ou menos nessa tua faixa aí. Quando eu me apaixonei por uma menina, e aí eu comecei a namorar essa menina. Aí eu falei, e eu fazia, tipo, eu já era crismada, né, batizada, primeira Eucaristia, crismada e tudo. E aí eu tava fazendo parte do grupo de jovens nesse período. Aí eu falei, pô, tô gostando de uma menina, eles não vão me aceitar aqui. E eu saí, por conta própria, tipo, eu me toquei de que ali não era meu lugar, sabe? E talvez até aceitasse, não sei, mas eu nem quis ficar pra ver, só saí. E aí eu senti que, de fato, eu poderia ser mais eu, sabe? Eu comecei a abrir pra pessoas próximas, pros meus pais demorou um pouquinho mais, mas pras pessoas próximas, de que, ó, eu tô namorando uma menina, e é isso, e show, vida que segue. Contigo foi o namoro, né? Comigo... Bem off, assim, essas questões, porque comigo eu comecei a estudar astronomia na época. E por algum motivo eu estudei astronomia e eu pensei assim, peraí, talvez as coisas não sejam tão pequenas assim, porque, enfim, a igreja limita muita gente, né? Questão do que a gente vê, do que a gente pode. Aí foi ali que eu fiz essa ruptura. Eu chamo de ruptura, que é sempre o momento que você faz o contrário e você percebe, peraí, tem algo errado. Enfim, a outra pergunta aqui era em relação às lutas, né? LGBT e negra. Normalmente, quando eu comecei assim, meus estudos em relação a isso, sozinho mesmo, eu sempre via que eram coisas meio separadas. Pelo menos na época que eu comecei, como se as... Como é que eu posso falar isso, meu Deus?
as lutas, de certa forma, fossem vias separadas, né? Como se elas não partissem de um problema mais difundido, assim, um problema central, né? E você acha que essas comunidades têm se unido para poder enfrentar juntos dessa forma agora, né? Porque esse discurso de que dentro das suas próprias culturas, né? Porque a gente também pode falar de cultura negra, cultura LGBT, que também são culturas, como você falou, são coisas fluidas, né? E, enfim, a pergunta era mais isso. A gente consegue enfrentar o racismo e a homofobia juntos agora? Existe esse local que a gente pode enfrentar junto? É uma luta parecida, entendeu? Sim, entendi. Eu acredito e eu percebo que sim, né? Quando eu parei para começar a escrever minha pesquisa, e aí esse ponto que tu toca vai muito de encontro à minha pesquisa, né? Quando eu parei para escrever, eu tinha uma visão muito limitada. Minha pesquisa me abriu um leque de posições, de pensamentos que eu poderia adotar. E aí, uma das coisas que eu percebi, minha pesquisa, se eu não me engano, é 2021, do final de 2020, no período... A pandemia. Pandemia. Complicado. Exato, o que me quebrou um pouco até, mas consegui fazer. Nesse período, eu comecei a notar, porque qual era o centro da pesquisa, né? Era a atuação das mulheres negras dentro e fora de instituições fechadas, grupos, né, ou partidos políticos, por exemplo. Era esse o tema. Isso. Aí eu focava nessas mulheres que atuavam, faziam ativismo fora de instituições, do que eu chamei de militância autônoma, né, uma militância desvinculada. Mas para eu poder falar desse desvínculo, eu preciso falar das que atuam dentro também, né? E aí eu comecei a dar uma estudada em algumas instituições, como o Movimento Negro Unificado, como o PSOL, como o PT, né, para poder entender como é que essas instituições, essas organizações entrelaçam essas vivências LGBT e negra, né? E aí, hoje, se você for atrás, todas essas três que eu citei e outras, elas têm esse recorte, elas fazem esse recorte. Então tem até o próprio MST, que muita gente acha que é uma coisa quadrada, porque é um movimento de agricultor, tem como é que a gente chama? Eu esqueci a palavra, mas é como se fosse uma coordenadoria LGBT. Que trata desses assuntos lá também, né? Isso. Então, o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, por si só, já é uma organização que trata de cunho racial. O MNU, tendo essa parcela, esse grupo, que faz reuniões, que debate LGBT, então ele já está interseccionalizando essas duas questões, né? E aí vamos usar como exemplo um partido político X, né? Esse partido político, o objetivo dele é ocupar um espaço no poder, mas ele tem várias coordenadorias, ele tem várias secretarias, e aí esses partidos de esquerda têm sim disponibilizado essas oportunidades para que os seus filiados negros e LGBT consigam estar se organizando, né? Então existe sim hoje essa interseccionalidade entre essas duas coisas. Então a gente pode falar de uma militância institucional, que ela atua firme. A gente pode usar como exemplo a Erika Hilton, por exemplo. E a gente tem uma militância autônoma, uma militância desvinculada. Eu entrevistei, o foco da minha pesquisa, eu entrevistei algumas mulheres, mas o foco da minha pesquisa eram 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, assim de cabeça, 3, se eu não me engano, são bissexuais. Então, eu fiz algumas entrevistas bem longas com elas. E aí, não existe uma história de uma mulher negra bissexual que não passe por essas duas lutas, são as duas questões. Porque a primeira coisa que você percebe na vida quando você é negro, você percebe não, o que lhe dizem, porque você não percebe.
Alguém te chama de negro. É a primeira vez que você entende que você não é branco. Porque alguém te avisa, né? Você diz, você é neguinho. Você é neguinha. Não se vê, né? Não, você não... exatamente. Quando eu falo sobre isso, eu sempre digo para meus alunos, gente, eu não me descobri negra. Me disseram que eu sou negra. E aí, depois que me disseram, foi que eu fui prestar atenção, que eu era diferente dos outros. Mas eles fazem questão de avisar a gente que a gente não é igual a eles, né? E aí, a gente vê nessas narrativas dessas mulheres que elas entendem, vão começar a entender a sua negritude depois de serem apontadas, e que a sexualidade é esse descobrimento, essa aceitação, é um processo muito longo, assim como o processo de aceitação da sua cor. E às vezes acontecem ao mesmo tempo. Sim. E aí, eu não sei nem dizer se é mais ou menos doloroso, porque é um duplo baque de que você não está, além de você sair da rodinha central, você está sendo tirado de outra rodinha. De outra, exatamente. Né? Então a gente não pertence, é um lugar de não pertencimento. A gente não pertence ao grupo majoritário, ao grupo padrão. Majoritário que eu digo nem em sentido de números, né? Porque eu acredito nem que seja, porque nós negros somos maioria. Eles controlam o poder. Sim, exato. Então a gente não está nesse lugar. Né? A gente tem alguém que diz essa frase, eu não vou lembrar quem, mas que diz que a gente não se vê em lugares que a gente não vê pessoas parecidas com a gente. Né? Então eu não posso me imaginar em um lugar que eu não vejo uma pessoa parecida comigo. É uma coisa que, desculpa até interromper, mas é uma coisa que eu sempre penso, é que desde o começo eles tiram a nossa possibilidade. A possibilidade de ser, a possibilidade de ter. Concordo. Sabe? E isso vai sendo tirado. E quando eu olho, a gente fala, a gente não se vê nos espaços. Eu sempre me perguntei para mim mesmo, né? Tentando entender por que essa ideia é importante. Por que é importante que eu me veja nos espaços? Por que é importante que eu tenha me visto quando era criança? Sei lá, em um desenho. Ou sei lá, em uma série, na escola. Um professor, sabe? Aí eu comecei a entender que foram sendo tirada a possibilidade de ser quem eu quisesse ser. Foram meio que me moldando, né? Isso acontece muito quando tentam te tirar de quem você é. E aí a cada coisa que a gente é a mais, que eles não querem, é outra barreira. Né? A primeira barreira, nasci mulher. Aí, negro, meu Deus do céu. Aí é bi, meu Deus, lascou-se. Agora eu vou pra onde? Qual é a caixinha que me cabe? Que grupo vai me... Que grupo que vai me abraçar? Né? Eu corro pra onde? É isso. E a gente cresce nessa perspectiva aí de onde é que eu me encaixo. Né? Até hoje eu não sei bem. Talvez a gente passe a vida inteira. Pois é, tem isso. Eu acho que a gente pode falar mais sobre os povos originários, né? A luta indígena. Como é que pra ti ele se relaciona com a própria cultura? Acho que isso é uma parte legal, porque a gente, como é que eu posso falar? As pessoas que não são... Eu não sei a nomenclatura correta, as pessoas que não são indígenas. Não indígenas. Olha aí. As pessoas não indígenas. Porque a gente não tem muito esse contato, né? Porque a gente aprende na escola, que é a cultura, essas coisas. Mas particularmente eu, sinto que isso não foi... Que eu não consegui ver isso nos cantos. Parece que foi uma informação que alguém falou aqui. Tá bom, eu vou fazer a prova. Eu sei como é que eu respondo isso daqui. Sim. Mas eu não consegui ver, sabe? Então, eu acho legal porque os povos indígenas têm isso desde... Na própria criação mesmo, né? Enfim, queria que falasse um pouco disso. Tá bem. Eu também tinha essa dificuldade de ver, né? Eu acho que foi um grande presente que eu ganhei. De longe, eu acho que o maior presente que eu ganhei na minha vida. E eu queria contar essa história, porque eu acho que é uma história muito... Conta. Eu sou de Umbanda, né? E aí eu tenho muitas questões dos meus guias e de ter alguém soprando coisas no meu ouvido às vezes. E aí eu passei na seleção que teve em Caucaia e eu passei muito bem colocada. Por passar muito bem colocada, eles vão chamando pela ordem de classificação. Como eu passei muito bem, eu fui convocada na primeira chamada já. E aí eu fiquei esperando sair essa convocação no diário oficial da prefeitura. Então eu estava acompanhando todo dia pelo diário oficial. Só que essa convocação nunca saiu no diário oficial. Ela saiu no site da Secretaria de Educação. Só que eu não sabia. E aí a minha vizinha também fez essa seleção. E aí um sábado... Eu tava dormindo, eram umas
10, 15 para as 10 da manhã. E aí ela me acordou dizendo assim, ô Anne, tu sabe que já tá aberta, já foi aberta a convocação para as pessoas levarem os documentos lá na Secretaria de Educação? E eu, não, como assim, que? Todo dia eu olho no Diário Oficial, não saiu não. Aí ela, saiu sim. E estão dizendo que o último dia é hoje. Isso sábado, 15 para as 10 da manhã. Aí eu falei, não é possível, não é possível. Aí eu peguei o celular voado. Aí eu olhei e vi... Foi só uma voz? Ou era alguém falando? Não, era alguém falando mesmo. Era alguém falando. Mas, calma. Ai, Aí... tô Aí eu peguei meu celular e vi que tinha, de fato, essa convocação no site da secretaria e que encerrava no sábado, 11 horas. Ou seja, eu tinha 1h15, né, a partir do momento que ela me disse, para poder estar lá. Aí eu tomei um banho mais rápido da minha vida, me vesti, peguei os documentos que ainda tinha o fato de eu ter que xerocar documento e tal. E aí eu saí de casa e eu consegui chegar lá, na Secretaria de Educação, 10h35, mais ou menos. Quando eu cheguei, não passou 3 minutos para eles encerrarem. Eles fecharam a porta, eles fecharam antes das 11. Eu só entrei, eu acho que entrou mais uma pessoa e encerrou, fechou. Aí, eu passei em segundo lugar na seleção. Se eu tivesse ido logo... Isso já tinha, 5 dias de aberto já para poder levar os documentos e tal. Já tinha 5 dias. E eu fui no último dia, no último minuto, quase que literalmente, né? Quando eu cheguei lá, só tinha as sobras, porque todo mundo já tinha pegado as escolas boas. É que funciona assim, né? É. Você vai lá e escolhe a escola. É isso, porque, tipo assim, eu acho que eles chamaram, 15 professores de história. Né? Se eu tivesse ido no primeiro dia, eu tinha pegado a escola perto de casa. Era maravilhoso. E aí eu fiquei com a rebaba da rebaba, né? Só o que ninguém quis. Foi isso que sobrou pra mim. E aí eu perguntei lá, né, pra moça, assim, ainda tinha escola pra eu pegar, né? Daí ela falou, tem sim. Tem uma aqui na região do Garrote. Aí eu moro no Metrópole, na Caucaia. E o Garrote, ele fica a 35 minutos da minha casa de carro. De ônibus, pode botar 2 horas. Misericórdia. E aí, já é subindo rumo Pecém, ali. Aí, eu falei assim, tá bom, moça, eu vou querer. Aí ela olhou pra mim com os olhos regalados e falou, tu vai querer mesmo? Graças a Deus, ninguém nunca quer escola pra ali. Eu vou, só sobrou isso. E eu passei na seleção, preciso de dinheiro, vou querer a escola. E aí, no primeiro dia que eu cheguei para dar aula nessa escola, eu vi que tinha uns 2, 3 alunos com essas pinturas que eu tô aqui. Vocês ouvintes não conseguem ver, mas eu estou com pintura indígena no braço. E aí eu reparei... Algumas formas. Com algumas formas geométricas. E aí eu reparei que esses alunos estavam pintados. E aí eu fiquei surpresa, eu falei, perguntei para um deles, tu é indígena? Aí ele, sou. Aí eu falei, qual é a etnia? Ele é Anassé. Aí eu, legal, um aluno indígena, né? Aí depois eu reparei que não era só um aluno indígena, que eram vários alunos indígenas. Depois de uma semana foi que eu me toquei que eu estava trabalhando numa escola em território indígena. Isso mudou minha vida. Mudou completamente minha vida. Então, assim, se eu não tivesse acompanhando pelo lugar errado, muito provavelmente eu saberia da convocação de início e teria pegado as melhores, entre aspas, as melhores escolas, né? Mas como eu só fiquei sabendo em cima da hora, o que sobrou pra mim foi a melhor escola que eu podia pegar. E ninguém queria. E ninguém queria. E aí, mas por conta da distância também. E porque lá é a zona rural. Já é considerado zona rural. É complicado também, né? E aí, cara, mudou muito minha vida, porque eu comecei a andar na aldeia. Né? Eu comecei a andar na aldeia, comecei a fazer parte das coisas da aldeia, que a aldeia é do lado da escola, né? Como a gente estava conversando aqui no off, mas a aldeia é bem do lado da escola, então eu comecei a participar dos eventos, participar das festas, e comecei a ter uma relação mais próxima com a espiritualidade indígena, e eu acho que me conectar com o povo Anassé fez eu me conectar comigo mesma. Sabe? Eu também sou não indígena, né? E eu acho importante dizer isso, em momento nenhum eu tento ser. Mas a minha esposa é Anassé, né? Mas eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, inclusive a cultura, inclusive a tradição.
Por quê? Por que tu diz que alguém te disse alguma coisa em algum momento da tua vida, mas que tu nunca materializou isso que tu viu? Porque a Caucaia não valoriza, e aí eu não vou nem colocar na conta do governo, um governo específico. O estado do Ceará, de uma forma geral, as cidades que têm povos indígenas, a cidade de Caucaia, não valoriza essa parte da cultura. Parte muito importante, inclusive. Importantíssima, porque sem essa parte aí, a gente não existiria não tem hoje. História, né? Não tem história. Então, muito do que eu consigo me entender, inclusive como mulher negra, eu passei a ver junto dos povos indígenas, porque existe uma relação completamente diferente de tudo, a começar pela natureza, né? Então, eu acho que, por exemplo, os meus alunos da escola indígena, eles têm uma percepção cultural da natureza completamente diferente da percepção que eu e você, que somos da cidade, temos. Entendeu? A brincadeira dos meninos é ir lá pro riacho quando tá cheio, é pescar. Você vai pro Lavaldeira, você não fica com fome, que lá tem azeitona, tem pé de siriguela, tem banana, tem acerola, entendeu? Então os meninos acham um absurdo, minha noiva, inclusive, quando eu quero comprar fruta. É um absurdo comprar fruta. Por que eu vou comprar fruta? Eu acho que também é um absurdo, sabia? Mas é porque, enfim, aonde eu vou também, na UFC tem vários pés, né? Ah, sim. Eu fico perguntando, o que a gente tá fazendo, né? Uhum. Pois é, e tem, tipo, as coisas de graça, assim, é muito legal. E, cara, a gente se diverte muito no riacho. E, tipo assim, a gente tem que pagar pra ir numa piscina de vez em quando e tal, né? E tem isso. E aí, eu aprendi muito com eles de que eu vejo isso como isso é Caucaia. E eu acho não, tenho certeza, e aí eu vou citar um projeto agora de um amigo meu, cineasta, Iago Barreto. O Iago Barreto, ele tem, junto com o pessoal lá da aldeia, ele criou uma escola de cinema chamada Brotar Cinema do Povo a Nascer. E a perspectiva dessa escola é trazer o olhar do próprio indígena sobre o seu povo, sobre a sua cultura. E eu acredito que isso é uma forma de resistência também. Demais. Né? Porque uma coisa é eu ou você chegar e falar o que a gente viu ou o que a gente viveu lá. Outra coisa é a vida deles. Né? A perspectiva deles, que é completamente diferente da nossa. Já estão inseridos, né? Completamente. Né? Então, os meus alunos, eu tenho alunos de 12, 13 anos, que sabem tocar tambor perfeitamente. E porque tem o toré. Sabe o que é o toré? Pronto. Os meninos crescem vendo o pai, o tio tocar o tambor. Então, os meninos pequenos já sabem tocar tambor. Acho a coisa mais linda do mundo, né? Então, o Iago, ele tenta resgatar muito isso, né? Parte dessa cultura, dessa tradicionalidade. E de mostrar que isso é Caucaia também. Então, existem alguns projetos, vários projetos do Brotar, que passaram na seleção lá, no edital do Paulo Gustavo, né, da Lei Paulo Gustavo, justamente para poder trazer esse outro lado de Caucaia. E aí eu acho massa, porque tá tendo incentivo, política pública, né, para poder mostrar para as pessoas que, assim como você e assim como eu também, nós não tivemos essa visão. E aí eu pego esses filmes, alguns, o Brotar, ele já lançou 7 curtas. E aí 3 foram feitos na aldeia Japoara, que é a aldeia que eu trabalho. Eu pego esses 3 curtas, e eu levo para outras escolas que eu dou aula. E os meninos, é muito engraçado, que os meninos, mesmo aqui, crescendo aqui na Caucaia, eles sabem geralmente que existem os tapebas, eles não sabem que existem os anassés, né? Os anassés sempre são uma surpresa. E quilombo, então, nem se fala. Meu Deus, tem quilombo aqui? Sim, a gente estuda quilombo e a gente meio que perde eles no tempo agora, né? Porque isso é falado de algo, de coisa que aconteceu. Sim. Aí eu levo e os meninos acham, antes de eu passar o filme, os meninos acham aquelas perguntas de 1500, né? Eles andam de roupa, eles ficam com a mão, essas coisas, sabe? Assim, sim. Eles usam celular. Como assim eles usam celular? Eu digo, hoje vocês estão inseridos na sociedade assim como todos nós, eles têm carro, eles usam celular, eles usam computador, eles têm internet, gente. E aí eu levo os curtas e aí os meninos ficam, nossa, tia, muito legal, não sabia que era assim. Você aqui ia lá na aldeia?
E eles se encantam, assim. E é muito engraçado você colocar a cultura que é deles próprios, né? Porque é da cidade de Caucaia, eles são caucaienses, pra eles enxergarem, como se você colocasse eles na frente de um espelho também, assim, tipo assim, ó, isso aqui também faz parte de você. Né? Se a gente chegou aqui, foi porque essa galera aqui veio antes. Né? Então, eu acho que a cultura indígena, e aí eu falo dos Anacê porque é o que eu tenho mais propriedade para falar, mas os Tapeba também são... Os Tapebas, inclusive, são o maior grupo indígena em número do estado do Ceará. Né? Os Tapeba tem mais de 10 mil pessoas. Mas eles são parte do que a gente constrói como identidade, inclusive. Né? E essa identidade que perpassa por todas as outras interseccionalidades, porque é que nos forma. Exatamente. É isso. E esse lance de não entender o que é cultura é exatamente isso, né? Que você falou dessa questão de como colocar um espelho, porque a gente nunca se olha, né? A gente tá sempre se procurando nos cantos. Exato. Então, esse lance de que o lance da gente não saber o que é cultura e como ela se manifesta aqui, agora, nesse momento, faz com que a gente não perceba essas coisas que você falou, né? Que até os alunos acabam por... É isso. A gente tá indo para as últimas 2 perguntas, né? Aí, tempo. Eu queria mais, assim, como era o foco do teu trabalho, né? De conclusão de curso. Dizer, assim, o que é raça e o que é gênero, né? Acho que é uma parte importante. Eu até te falei isso, que eu gosto muito dessa... Como é que é o nome? Modo dessa perspectiva da gente começar do começo. Sim. Sabe? Uhum. Enfim. Primeiro, são 2 conceitos. Existem 2 possibilidades de conceito, desses conceitos para cada, né? A gente tem esse conceito de raça e gênero ocidental e o conceito de raça e gênero oriental, né? Então, é importante a gente falar dos 2, porque eles são diferentes. E o conceito de raça e gênero ocidental, ele é muito mais quadrado mesmo. Ele é muito mais limitante. E eu acredito que isso muito tem a ver com a catequização do nosso povo. De uma forma geral, do povo negro, do povo indígena, do povo LGBT, da população LGBT. Então, existe muito esse quadrado do gênero, por exemplo, de ser... ou feminino ou masculino e ponto, né? E a questão da raça, a gente tem uma questão racial tabelada pelo IBGE de 5 raças e acabou. Você desceu os pulos para encaixar em algum desses aí. Eu, Anne, não tenho problema com isso, porque para mim, hoje, é claro que eu sou uma mulher preta, ponto. Mas para eu chegar aqui, eu já tive muitos problemas com isso. É muito difícil para um menino se encaixar num negócio de eu sou preto, eu sou pardo. E, ai, tia, eu sou amarelo. Amarelo é asiático. Pô, então não sou não. Entendeu? Então tem sempre essas questões. E são perguntas que são feitas, né? Porque eu lembro quando eu era criança que a gente tinha que completar umas coisinhas. Marco X. Eu não sabia. Eu ficava... Mas qual? A minha mãe sempre falou que eu sou pardo. Então eu ia lá e colocava pardo, sabe? Enfim. Para os meninos é choque quando eles descobrem que pardo e preto é negro. São negros. Nossa, eles ficam chocados. Eu contei essa semana, inclusive. Eu, com 15 anos, fiquei chocado quando eu descobri. Imagina sendo criança assim, tá doida. Pois é um choque muito grande. E aí a gente tem esse conceito mais quadrado, mais fechado, né? Não necessariamente ruim, mas é isso. E lá pro lado oriental, a gente tem outras teorias, outras percepções, outras concepções, e aí a gente pode usar como exemplo, que é uma cultura que inclusive ajudou a construir o Brasil, a cultura iorubá. A cultura iorubá, ela traz 3 gêneros, por exemplo. Né? Um gênero feminino e masculino, e um gênero que não se encaixa em nenhum desses outros 2. Que é um gênero que ele tem partes femininas e ele tem partes masculinas. Como se fosse uma fluida, né? Essa mistura, assim. E eles usam esse termo, inclusive, lá em África, na Nigéria, de ser um gênero fluido mesmo. É um gênero que não está fixo, não está parado, não é obrigatoriamente um ou outro. Tem um pouco dos 2 e tá tudo bem.
né? Não vai gerar um alarde que gera na Câmara dos Deputados, por exemplo. É isso, é o que é. É natural. É natural, é uma coisa natural. Que deveria ser pra gente também, natural. Só que, repito, eu acredito que não seja por conta da catequização dos nossos povos. Eu acho que isso é fundamental pra gente entender a cultura e a tradição, inclusive. Como é que ela foi quebrada, né? Sim. Porque alguns povos, antes da colonização nas Américas, não tinha também essa questão. Não tinha essa questão de, um homem não pode deitar com um homem. Homem e mulher e ponto, acabou. Não existia isso. Isso é trazido junto com a colonização. E aí, como a colonização, a catequização católica não é tão forte na África, tem outros 5 mil tipos de colonização, mas a católica não foi tão forte quanto nas Américas, aí a gente tem outras concepções. E quando a gente entende isso, a gente percebe mais ou menos, de uma forma bem longe, né? Como é que a gente chegou até aqui, né? Sim. Porque se a gente percebe que existe o discurso de que isso aqui é errado, isso aqui é errado, tem que ser assim, assim, tem que ser um homem, uma mulher, o fluido não existe. Mas você percebe que o homem e a mulher também é um conceito do Yorubá, como você falou. Então, assim, a gente percebe que a gente não é tão vindo desse local de pessoas que não são negras, porque isso é bem difundido, né? E até os próprios negros não se veem, acabam se colocando nesse local. Enfim, é como a nossa sociedade funciona, né? E eu pesquisei aqui, e quando falou Yorubá, eu disse, não, peraí, isso tem alguma coisa a ver com o que eu já pesquisei. E eu vi, e o episódio, né? Existe um episódio que a gente vai falar sobre o Pajubá, que é do Barroom, que é uma língua Yorubá. Que o Pajubá é uma língua usada normalmente não, é uma língua que as pessoas LGBTs falam, né? Para algumas nomenclaturas, não sei se nomenclatura é exatamente o nome, mas enfim. Aí eu só... Mas a gente tem muito forte. Na América como um todo, né, a gente tem a cultura iorubá fortíssima, fortíssima, fortíssima. Inclusive as religiosidades de matriz africana que a gente tem são de origem iorubá. Né? Então, os orixás e tal são de origem iorubá. Né? Porque os povos iorubás foram percentualmente um dos que mais foram traficados. Então a cultura vem junto, né? Mesmo que eles tentassem apagar como fizeram, a cultura vem, não tem como. Se cristalizou, né? Vamos para a última pergunta, né? Tá quente, tá com calor. Eu tô tranquila. Sério? Tô. Eu também. Eu tava com medo de estar com calor. Não, tô tranquila. A gente sempre aborda na última pergunta, né? Porque a gente vai ter um último episódio, como eu te falei, sobre futuro, sobre como é que a gente vê a luta daqui pra frente, o que a gente espera, como a gente tem que agir também. Eu não espero que você fale isso, porque, enfim, é muita coisa pra uma pessoa dizer, gente, a gente vai fazer isso aqui. Então. Resolva os problemas em 30 linhas. Inclusive, esse tema foi muito bom, né? Adorei. Nossa, há anos não vê um tema bom, meu Deus do céu. Não que os outros não fossem bons. Sim. Mas é que esse é preciso, assim, sabe? Sim. É meio basilar. Impecável. Enfim, a pergunta mais era que você deixasse uma mensagem, né? Como é que você enxerga a luta daqui pra frente, também deixar uma mensagem pra juventude, pra periferia também, que são partes importantíssimas desse nosso processo de luta, de assegurar nossos direitos, né? Porque a gente tenta assegurar. Eles dão, mas a gente, tá aqui na lei, mas... Quem garante a lei somos nós, que eles não garantem nada, não. Exato. Eles fingem que dão. A gente tem que ficar lutando. Olha, gente, olha isso aqui. Exatamente. Eu vou dizer o que eu digo para os meus alunos. Né? Como vocês conseguem perceber, eu não consigo deixar de ser professora, é o que eu sou. Mas a gente está começando a construir alguma coisa aqui. E muito do que a gente tem hoje foi porque outras pessoas começaram a construir antes de nós. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu digo sempre para os meus alunos, e eu vou dizer para quem nos escuta, que a gente não consegue construir casa a partir do teto. Ninguém vai jogar a telha para cima e as telhas vão ficar, porque a gente precisa construir uma base. Né? E eu passo informações para os meus alunos, informações que eu vim ter com 23, 24, 25 anos, e eles estão tendo com 11, 12, 13. Né? Então eu acredito que
a gente conseguindo construir uma base, a gente escutando, ouvindo, vendo, assistindo, aplaudindo artistas negros, a gente já tem um avanço muito grande aí. Só isso. Não precisa ir muito longe, sabe? Você não precisa pegar um livro da Angela Davis, embora eu indique, mas você não precisa pegar um livro da Angela Davis para você ser uma pessoa antirracista, por exemplo. Né? Consumir a cultura preta e consumir de fato, né? Não só usar como super cool, é muito legal a cultura preta, mas moda, né? tá na moda, né? Mas você consumir, você entender, você ouvir, você prestar atenção, que é uma coisa que é muito difícil a juventude conseguir fazer, né? Até pelos próprios modelos de rede social, mas enfim, isso é outra questão. Sim. Mas prestar atenção na mensagem, na melodia, na fala, é muito importante para que a gente crie um negocinho chamado consciência. E aí, consciência de quem eu sou, consciência de classe, é saber se eu sou rica ou se eu sou pobre. A que classe eu pertenço? Consciência racial é saber se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou indígena, o que é que eu sou e como é que eu devo me comportar e me posicionar perante isso. Né? E consciência de sexualidade, de gênero também, isso é muito importante, porque a gente viu nas últimas eleições pessoas LGBT apoiando projetos políticos contra pessoas LGBT. Isso é falta de consciência de sexualidade. Né? Aquele meme do Facebook, a barata com raiva dos pernilongos votou no inseticida, né? Então eu acredito que é muito isso, a gente criar uma consciência, esses jovens, a juventude precisa criar essa consciência e aí consumir, não só consumir um conteúdo que diz que vai salvar e que é a solução de tudo, porque geralmente esse conteúdo é mentiroso, não existe um salvador da pátria. Né? Então, quando você passa a consumir coisas diversas, de pessoas diversas, né? E focando em conhecer população indígena do seu local, então se você está escutando isso, sei lá, do Maranhão, vai pesquisar povos indígenas no Maranhão, vai conhecer, tem quilombola no Maranhão, tem povos indígenas no Maranhão, em qualquer canto do Brasil que você for pesquisar. Então, procure conhecer o seu local, para você se conhecer. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Essa frase vai virar título, tá? Vai virar título do episódio. Fica à vontade. É isso, muito obrigado pela presença. Assim, eu que agradeço o convite. Eu quero falar uma palavra, foi muito foda a sua participação aqui, sério. Fico muito feliz de trazer pessoas que têm essas vivências, né? Que conseguem trazer também essa perspectiva de mudança, como tu falou, da casa, né? Pra gente construir a base, a gente também tem que mover muita coisa. A gente tem que perder muita coisa. Então, a gente perceber isso também, a gente colocar essas lutas, as pessoas que se foram, né? Por conta da luta também. Com pessoas importantes também para esse processo. De quem a gente é. E é isso. Obrigado. Tchau.